dos templos. Os templos se reúnem como igreja. Não é as vidas que vão ao templo, nada disso. Nós somos o templo e estamos nos reunindo como igreja. Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no YouTube. O tema da nossa mensagem é graça sem o espelho de Paulo. Eu vou repetir: graça sem o espelho de Paulo. Olha, eu vou falar algumas frases no meio desta mensagem, mas não se choque, tá? Não se espante. Muito cuidado, porque soa de uma forma muito estranha, mas fique tranquilo, porque a mensagem vai te conduzir a este entendimento. A nossa finalidade é instruir você, a mim, a uma perfeita relação com o Criador. Esta é a finalidade da mensagem do Evangelho. O que você vai fazer com esta mensagem, o que você vai fazer com o que você vai ouvir, é responsabilidade sua e não minha. Nós não estamos aqui para se meter na tua vida pessoal. Se você abraçou a tua esposa ontem, se você se separou dela domingo passado, o Evangelho da Graça não está aqui para se meter em vida pessoal. Nós estamos aqui em busca de um relacionamento com o Criador, porque senão nós podemos estar seguindo um mito, um fantasma, buscando algo que nós já tínhamos. Foi o que aconteceu conosco durante um bom tempo da nossa vida. Então, o intuito da nossa mensagem é esta: é trazer uma relação perfeita entre a criatura e o Criador, e dentro desta relação perfeita, você usufruir desta intimidade que o Evangelho produz. Então vamos lá. Graça sem o espelho de Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de número 12. Eu acho que o Léo conseguiu fazer aquele detalhe aí. Conseguiu? Valeu. Porque agora, esta é uma frase de Paulo à igreja de Corinto, porque agora vemos como em espelho, preste bastante atenção, obscuramente. Então, Paulo e os irmãos na primeira era cristã, veremos face a face. Agora, preste atenção nas falas desse homem: conheço totalmente. Não. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se aqui isto é possível. Aqui estamos nós, os templos do teu Espírito, nos reunindo como igreja. E esta manhã queremos avançar no conhecimento. Queremos ter um relacionamento estéril, sem ruído, perfeito. Queremos avançar mais um degrau neste conhecimento profundo do teu Evangelho. E te conhecendo, queremos viver a plenitude desta relação. Por isso, uma vez mais eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Se a nossa relação com o Criador se basear apenas na visão de Paulo, a nossa visão do Evangelho será essa. Porque agora vemos como em espelho. Já disse, né? O espelho nos dias de Paulo não refletia uma imagem perfeita, igual esta. O espelho naquela época era um latão que eles poliam e viam ainda de forma, como ele mesmo diz, ó, olha como é que o espelho refletia, ó, obscuramente. O espelho nos dias de Paulo era assim,
Eles cortavam um pedaço de latão, dava aquele polimento, e eles conseguiam ver mais ou menos, né? Não era uma imagem nítida como você olha no espelho hoje e reproduz a tua imagem perfeita. Então, quando Paulo chega com o evangelho, havia uma mensagem legalista em que ele chamou de véu doutrinal, era o véu de Moisés. Então, antes da cruz, havia um véu doutrinal. Quando Paulo chega, ele tira aquele véu doutrinal, mas o que Paulo vivia como os irmãos ainda era como um espelho que não refletia a imagem exata, porque esse espelho o via como obscuramente. Então, se a nossa relação com o evangelho for como foi no início, a gente ficava só dentro das cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, escravo de Jó jogando o caxangá, e fazia das cartas de Paulo uma regra, um conteúdo fixo. Nós não avançávamos para além disso. Foi como se todo o conteúdo da relação, da revelação estivesse aqui dentro, de Romanos a Hebreus. Então, quando você encontrava alguém que pregava as cartas de Paulo, você, não, porque prega as cartas de Paulo. Só que o que Paulo vivia até então era um conhecimento em parte. Paulo não conhecia a plenitude, Paulo não conhecia a totalidade. Volta ao versículo de número 9 para mim, Miguel, que é o contexto disso aí. Olha só isso aqui, olha, 9, aí. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Versículo de número 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que Paulo conhecia seria mantido, seria aniquilado. Ora, se a minha visão com o Criador está somente baseado na visão de Paulo, a minha visão é algo que, quando o perfeito veio, foi aniquilada. Era o fundamento. Eu não vivo apenas no fundamento. Imagina, eu construí a minha casa tem 10 anos. Se a minha casa está só no fundamento, onde o teto? Onde as paredes? Não embolsa? Não coloca um piso? Um telhado, pelo menos? Uma calçada? Só o fundamento? Porque foi o que Paulo trouxe. Ele colocou o fundamento. Este fundamento era em parte. A casa só está pronta se ela estiver concluída na sua totalidade. Você conhece uma casa só com fundamento? É uma casa? Não. Uma casa só com fundamento e só com paredes é uma casa? Vai dizer, pô, o cara construiu uma casa, não acabou não. E essa casa aí, é aquela coisa, porque às vezes eu sou fofoqueiro, né? Negócio de obra, eu passo e falo, caramba, o cara levantou a casa, não botou laje até hoje. Tem dessas fofocas, né? Vocês sabem. Tem, né? Pô, o cara não botou laje até hoje, tijolo tudo se acabando. Então, nos dias de Paulo, a casa estava em construção. Ele colocou o fundamento, viria outro e colocaria e edificaria sobre ela. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é perfeito já veio em 70. O que é perfeito já veio. Nos dias de Paulo, ele não vivia a plenitude, ele estava em busca da perfeição. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16, ele diz isso, olha aí. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim estão. 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele continua dizendo, olha lá: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então eles avançavam para a perfeição, mas não tinha chegado ainda. O que é perfeito no dia de Paulo não tinha chegado ainda. Tudo o que eles viviam ainda era uma esperança, ainda era uma promessa. Eles viviam na esperança da vida. Antecipa para mim, por favor, Miguel, Tito, capítulo 3, Tito 3. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7, a fim de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, leia, segundo a esperança da vida eterna. Veja, eles ainda esperavam a vida eterna. A vida eterna era uma esperança para Paulo e para os irmãos. Nós não vivemos nessa esperança, nós já temos. Ela não é uma promessa, é um fato na nossa vida. Por quê? Porque o que é perfeito, o que eles esperavam, já veio. Nós estamos no que é perfeito, nós estamos no reino inabalável. Então tudo que eles viviam ainda era de forma obscura, ainda via como um espelho, não via direito, não refletia a imagem perfeita do Senhor. Então, se eu coloco vocês dentro do espelho de Paulo, vocês não veem direito, vocês esperam aquilo que vocês já têm. Ora, e se eu esperar aquilo que eu já tenho, não é sabedoria, é idiotice. Se eu vou esperar algo que eu já tenho, então eu preciso saber o que já foi realizado na minha vida. Romanos capítulo 7, versículo de número 17, é uma frase de Paulo aí, ó. É Romanos 7, versículo 17, Miguel? Não é Romanos 7, Miguel. É Hebreus capítulo 1, versículo 14. Desculpa, eu escrevi aqui, mas era uma outra coisa. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço ao favor dos que hão de herdar a salvação? Segura essa passagem aqui. Quantas vezes você que saiu do sistema religioso e disse assim: eu estou em graça. Pô, que legal. Anjos a teu favor. Quem já disse isso, por favor, diga amém. Ora, essa frase de Paulo, que está dentro do espelho dele, diz: anjo aqui era a favor de quem? Grifa aí, Miguel. De quem? De quem? Quem aqui já tem a salvação, diga Abba, Pai. Que anjo que vai ministrar se você já tem e era para quem ia herdar? Entende, abençoado, o que eu estou querendo dizer aos senhores? Os anjos, no espelho de Paulo, antes de 70, eram espíritos ministradores a favor, enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação. A salvação para esses homens ainda era uma promessa, ela não tinha sido realizada na sua plenitude. Você consegue entender isso, que você que estuda conosco? Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Olha aí. Hebreus 9, 26. Tem aí, Miguel? Tem que digitar, né? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 27. E assim, como os homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez
para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quem aqui aguarda Cristo para a salvação, diga amém. 2 só. Dois só. Isto era uma promessa. Eles aguardavam ele para a salvação. Se ele não veio... Não. Aí, espera aí. O anjo me cutucou aqui, espera aí. Espera aí, deixa eu fugir um pouco da mensagem e vamos lá. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por sempre para tirar o pecado de todos. Tirar o pecado de... Claro. Este pecado aqui era a transgressão da lei. Os gentios tinham leis. Então ele veio tirar de muitos. Quem eram os muitos? Os judeus. Continua. Aparecerá segunda vez sem pecado. Pode parar. Jesus então não vai vir nunca no sistema. Está todo mundo em pecado. E aqui diz que ele vai aparecer segunda vez sem pecado. E o pastor disse: pecador escuta a voz do Senhor. Quando que ele vem então? Nunca. Ali diz que ele vai aparecer sem pecado. Se ele vai vir uma segunda vez sem pecado e a igreja é pecadora, ele não vai vir nunca, jamais. E agora? Quando você tira o espelho de Paulo, fica claro, ele vai aparecer sem pecado, sem a transgressão da lei, porque ele aniquilou a lei. O fim da lei é Cristo. Faltava a lei ser removida de forma física. Paulo disse: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O templo ruiu, sacerdote perderam os seus empregos, e então a manifestação aconteceu. Eles aguardavam para a salvação, que era a redenção dos corpos, o arrebatamento da igreja no primeiro século da era cristã. A igreja vê isso com o véu de Paulo, que Paulo está antes de 70 com o espelho. Nós estamos do lado de cá sem espelho. Nós não estamos com a visão de Paulo. As igrejas aí que pregam a graça de Deus ainda estão com o espelho de Paulo. Nós tiramos do espelho de Paulo e agora não vemos de formas obscuras. Nós vemos claramente. Então, a vida eterna para esses irmãos, a salvação, a redenção do corpo, isto era uma promessa para a igreja no primeiro século da era cristã, e que as igrejas trazem ainda esta promessa para os dias de hoje, prendendo as pessoas dentro da igreja. Que as pessoas estão assim dentro da igreja: eu tenho que me converter a cada dia. Mas vai que eu perco a minha salvação. Ela já foi realizada. Mas está aqui em Paulo. Você não lê que está aqui em Paulo? Mas Paulo tinha um espelho. Paulo estava vendo antes de 70. Paulo estava vendo antes da casa ser construída. Às vezes você passa aí, né, nas estradas, você vê uma construção. 2 anos depois você passa a ver ela toda acabada. Você diz: caramba, meu irmão, olha como é que ficou aquela casa. Igual a sua, né? Já está lá pintada, bonitinha, já passou aquele vermelhão bacana, né? Aquela coisa chique, moderna, né? Bacana. Hoje você está rindo, né? Mas em 1965, quem tinha um piso com vermelhão, meu irmão? Era coisa linda, negão. Era coisa bacana, coisa chique. Mamãe tinha aquela enceradeira, aquela lata. Eu já volto para a mensagem. Aquela lata vermelha assim, ó, bacana, passava tudo. Hoje vocês querem porcelanato. Tito capítulo 1, versículo 1, Miguel, digita para mim, por favor, só para concluir aqui o pensamento. Tito capítulo 1, versículo de número 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo,
para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. 2. É 2, Miguel. Está com espelho, Miguel? Oh. Olha lá. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Paulo vivia na vida eterna ou ele vivia na esperança? Na esperança. Esta esperança era um fato consumado ou era uma promessa desde antes dos tempos eternos? Era uma promessa. Então, se eu coloco o espelho de Paulo, eu digo aqui, olha, os irmãos têm que viver na esperança de ter a vida eterna. E quem tem esperança pode perder a esperança, porque a esperança não é um fato consumado. E é isso que as pessoas oferecem, uma falsa esperança de algo que já aconteceu. E como não aconteceu para a mente das pessoas, elas ficam esperando aquilo que já aconteceu. E alcança quando? Nunca. Então, o que é que impedia esses irmãos aqui de viver a vida eterna? O que é que impedia eles de viver na carne, morrer e continuar vivendo? Porque vida eterna nesse sentido é isso. Vida eterna eu estou aqui, Geraldo, que é a forma em que vocês conhecem. Então, apenas um veículo. Isso aqui é apenas o condutor do Espírito. Este condutor tem um nome, Geraldo. Mas a minha verdadeira identidade é o Espírito que está aqui dentro. Se eu vivesse nos dias de Paulo, eu era impedido de continuar vivo. Eu morria, a morte adeana me prendia esperando o juízo. Era uma esperança de viver para sempre. Hoje não. Hoje a esperança da vida eterna que era para eles, para nós é um fato consumado. Se eu tombar pretinho aqui, até porque não tem outro jeito, né, meu irmão? Se eu tombar aqui agora, a carne vem para cá e a vida do Espírito continua voltando para o Pai sem esperar juízo nenhum. É por isso que quando você lê a frase de Paulo sem espelho, você entende. Paulo diz, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Esta fase tem um espelho. Sem um espelho é assim, ó. Ao homem está ordenado morrer uma vez só na carne, depois disso a vida eterna. Não há mais juízo. Já aconteceu em 70. Isto é sem espelho. Sem um espelho de Paulo. Se eu leio com espelho, ao homem está ordenado morrer uma vez só. E aí o crente chega lá no cemitério e diz assim, a minha irmã dorme no Senhor. Porque ela está vivendo com o espelho de Paulo. E depois disso, minha irmã, já que a sua irmã dorme, agora ela está esperando o juízo. E minha irmã, meu avô também morreu em 1902. Ele também está esperando o juízo. Todo mundo dormindo lá no céu. O único vivo é Pedro arrumando a casa quando tem trovoada. E Abraão que está... e Abraão... oh glória! Isso quem te revelou foi carne e sangue, não. Porque Abraão é quem recebe os crentes no seio. Enoque também, Elias e Miguel, que eu vou matar esse cabra, cara. Entende, abençoado? Você ter uma relação perfeita com o Pai, sem o medo desse juízo, dessa condenação. Você aproveitar este conhecimento e entender que a pessoa mais maravilhosa que existe é você, e a segunda é quem você ama e quem te ama de verdade. E que você não pode mais ver a vida cristã com o espelho de Paulo, senão há medos também a ser colocado na sua vida. E que você precisa ter uma mentalidade livre de todo e qualquer sentimento de prisão emocional. Era
era isto que Paulo não conseguia trazer, porque eles também ainda viviam. Ele dizia: cada um será julgado segundo as suas obras. Eu não sei, Miguel, se é Romanos capítulo 2, bateu fresquinho aqui agora, oh meu Deus, deixa eu ver se é Romanos. Você vai digitando aí, coisa preta, vai. Romanos capítulo 2, versículo de... Romanos capítulo 2, versículo de número 12. Olha isso aí. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Segura, essa frase aqui tem espelho? Tem, porque não há mais lei para julgar os crentes. Qual lei? Se ela acabou em duas esferas, acabou na cruz de forma física e espiritual, e acabou em 70 de forma física. Não há lei para julgar nem a mim nem a judeus, mas o juízo já aconteceu. Se eu leio isto com o espelho de Paulo, eu coloco juízo na igreja. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão por quê? Paulo está vendo por espelho. Eu tirei o espelho e digo: já foram. Você entende esse entendimento? Então, a morte adiana impediu os irmãos de viver a vida eterna. A vida eterna era uma promessa para a igreja no primeiro século. Para nós, hoje, já é um fato consumado. E Alcha, nos dias de sua carne, disse isso: as portas do inferno, da morte, do Sheol, do Hades, não prevaleceria contra a igreja dele, que somos nós. Mateus capítulo 16, versículo de número 18, diz isso claramente. Até conversamos eu e Lula ontem sobre essa passagem. Olha aí: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não era Pedro, era ele, né, Lula? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas prevalecia até 70. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo de número 22, versículo de número 28. Eu estou correndo porque parece que jogaram um quento aí no... Brincadeirinha. Que é isso aí, meu amado? É espelho, meu amado? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24. E então... Olha, segura isso aqui. Olha, eu vou falar uma frase aqui, não vai embora, nos próximos minutos, não vai embora. Você aí não saia do canal. Você aqui, por favor, os meus cães estão lá fora, hoje eu estou com as cachorras. Não chora, não reclama, não me bate, porque é uma frase que vai causar impacto, mas você vai entender, tá bom? E então virá o fim daquela geração, o fim daquele aion, o fim daquela era. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo potestade de poder. Segura aqui. Todos nós que estudamos a escatologia consumada, sabem que isto aqui se refere ao ano 70. Então diz que quando virá o fim daquela geração, o que iria acontecer? Ele, o Filho, iria entregar o reino ao Deus e Pai. Quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, que não são demônios, eram os governos da época, e poder. Versículo 25. Porque convém, preste bastante atenção nesta frase. Porque convém que ele, o Filho, reine para sempre, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, o reinado do Filho não é o reino de Deus.
o reinado do Filho iria durar para sempre? Não, porque vai começar a trazer um problema na tua mente agora. Tirou o espelho de Paulo, a mente dos irmãos já começa a ser golpeada aqui. De acordo com o que você está lendo, o reino do Filho duraria para sempre ou até um certo tempo? É o que está escrito. Porque convém que ele, se refere ao Filho, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Esta morte não é a morte biológica, esta é a morte adeana, que ele disse a Pedro: as portas do Hades, da sepultura, do inferno, da morte, não prevaleceria. Por quê? Porque ele, na sua vinda em 70, iria destruir esta morte. Agora ouça e não saia correndo. Jesus não reina sobre a minha vida. Ah, não pode, Geraldo. Aí foi demais. Aí você arrumou uma. Aí eu não aceito, mas de maneira nenhuma. Não, aí não dá. Você já tirou o diabo. Você tirou o diabo, deixou o Miguel. Você tirou o dízimo, tirou a Santa Ceia, tirou os pastores e deixou você, que é pior, Geraldo, que ninguém te aguenta. E agora você diz que Jesus não reina sobre nós? Eu disse para vocês não correrem, disse para vocês ficarem aí. Existem alguns reinos na Bíblia. Existia o reino dos céus, que nos dias de Alcha ele fazia a parábola dizendo: o reino dos céus é comparado a uma mulher que colocou 3 medidas. O reino dos céus é comparado a um homem que achou uma pérola do campo. Isso era o reino dos céus, era o reino do governo humano. Há na Bíblia o reino de Deus, que não é comida e nem bebida. Este reino está dentro de você, é o estado de espírito. E existe na Bíblia o reino do Filho do seu amor, que não está mais sobre nós. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Vamos ler. Ele, o espelho de Paulo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas ele não entregou esse reino ao Pai? Então ele não reina sobre mim. Ele reinava sobre os irmãos que saíram do império das trevas. Quem estava aqui no império das trevas, diga amém. Ninguém. Quem estava no império das trevas era eles. Eles estavam no clancor de trombetas. Eles que, se chegassem ao monte, até um animal seria apedrejado. Este era o período do império das trevas. E o que é que ele fez? Transportou esses irmãos e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Era um reino transitório, da cruz até 70, enquanto a morte predominava, todos eles estavam no reino do Filho do seu amor. Vencido a morte, disse Paulo aos Coríntios, ele entregou o reino ao Pai, para que o Pai agora fosse tudo e em todos. Nós não estamos no reino do Filho, estamos no reino inabalável. Se eu digo, Jesus reina sobre a minha vida, mas não há reino. O reino dele era um reino transitório, que durou da cruz até 70. Enquanto a morte predominava, aqueles irmãos estavam aonde? No reino do Filho, guardados, impedidos de ver a vida eterna, mas estavam no reino do Filho do seu amor. Mas ele disse:
em 1 de Coríntios, disse que o último inimigo a ser vencido seria a morte. E os irmãos que estavam na esperança da vida eterna, estavam ali protegidos, no reino do Filho do seu amor. Quando ele veio julgar a Israel, o último inimigo vencido, Paulo explicou, ele agora entrega o reino ao Pai. Não é mais o reino do Filho, disse Paulo em 1 de Coríntios capítulo 22, vamos voltar lá, Miguel está aí, rapidinho, senão o entendimento foge, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23, cada um porém a sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24, e então virá o fim, quando ele deixar o reino do Filho do amor. Ele entregou. Se ele entregou o reino a Deus, como que ele reina sobre mim? Se eu não estou mais naquele reino transitório, eu não estava impedido de viver a vida eterna, eu não saí do império das trevas, a morte não prevalecia contra mim, era um reino transitório, até que esse reino inabalável chegasse às nossas vidas, como chegou. Ele diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando ele houver destruído todo o principado, bem como todo o poder e toda... 25, porque convém, olha lá, olha a palavra que você leu, convém que ele reine, por ele lá é o Filho. Qual é o nome do reino do Filho? O reino do seu amor. Esse reino do seu amor iria reinar para sempre? Não, iria reinar até aqui o quê? Que haja colocado todos os inimigos debaixo dos pés. 26, tem um 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Acabou não, tem um mistério aqui. 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Versículo 28, tem aí? Tem? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, que tem o reino do Filho do seu amor transitório, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Esse é o reino que cobre a minha vida. Deus mesmo, Deus mesmo, Deus mesmo, Deus mesmo, Deus mesmo na tua vida. E se eu digo, reina hoje, reina sempre sobre nós, está o espelho de Paulo. E se eu digo, o reino do Filho do seu amor, era um reino transitório da cruz até 70, para proteger os irmãos que tinham saído do império das trevas e impedidos de ter a vida eterna, eram presos pela morte adiana. A terminologia de Paulo era: os irmãos dormem no Senhor, dormindo protegidos sobre o reino do Filho do seu amor. A morte vencida, a vida eterna foi uma realidade para eles e é para nós. E agora Deus é tudo em todos. Diga Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Aí está a graça sem espelho. Deus em tudo e em todos. Se eu boto espelho, uma hora é Jesus, outra hora é o Espírito Santo, outra hora eu peço a Maria para falar com Jesus, a Jesus para falar com São Pedro, aí eu peço a São Pedro, a Padim Padiciço. O irmão disse, né, eu já contei, né, que ele foi orar a Padim Padiciço, me ajuda a ganhar na loteria. Padim Padiciço disse a ele: meu filho, eu ajudo, mas compra pelo menos o bilhete. Graça sem um espelho de Paulo. Hebreus capítulo 12, versículo de número 26 ao versículo 29. Olha o que diz aí: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo:
ainda uma vez por todas, não iria abalar mais, porque seriam coisas abaladas e que seriam removidas. Mas antes de 70, Paulo explica aos hebreus que ainda ele tinha uma promessa: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Segura, alguém pode perguntar: e aonde foi que ele abalou o céu e a terra? Olha o que diz o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, que eram os rudimentos da lei, essas coisas todas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, que é a graça do Pai. Versículo de número 28. Por isso, recebendo nós o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor foi entregue ao Pai para que Ele seja tudo em todos. Como nós não podemos estar sem um governo, como nós não podemos estar sem o reino, foi-nos entregue um reino inabalável, aonde retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Recebe aí um reino inabalável? Recebe? Recebe? Yes! Geraldo, e o que quer dizer o versículo de número 29? Vamos ler. Porque o nosso Deus é fogo. Se eu boto o espelho de Paulo, eu digo para os irmãos: cuidado, Deus é um fogo consumidor, hein? Tá, que isso? É Paulo que pregou isso da graça. Vocês não são da graça? É Paulo com espelho. É Paulo com espelho, porque ele está antes de 70, e em 70 esse fogo consumidor consumiu o que era feno, palha e madeira, foi consumido. O que era em parte terminou. As línguas desapareceram e agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, e fogo não consome. É ouro, é prata, é pedras preciosas. Diga glória a Deus. 2 de Coríntios capítulo 6, versículo de número... É quento, não é? É quento. É sazonada, é sazão. Será que é? É quento? Olha lá, usa sazão, né? Tá tocinho, segura um pouco, hein? 2 de Coríntios capítulo 6, versículo de número 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos desgraçados, nós somos miseráveis, nós somos o quê? Disse ele aos Coríntios: nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz. Segura, conjugação verbal, aula de português com Titia Amélia. Titia Amélia, há quanto tempo a gente não se vê? Mas acredite, eu gosto sempre, graças a Deus, que eu não vou conhecer ninguém no céu, que eu chegava no céu, mas eu dava bolacha naquela velha, meu irmão. Rapaz, eu ia cometer um crime no céu, que aquela mulher botava gente de joelho no milho, cara. Não, os antigos, o Luiz, eu acho que passou por isso não, né, Luiz? Tinha que orar de joelho, escrever tantas vezes no quadro. Eu não vou vir sem tomar banho, eu não vou vir sem tomar banho, eu não vou vir sem tomar banho, eu não vou vir sem tomar... Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa. De vez em quando eu lembro de tia Amélia, meu irmão. Tem alguma irmã com Amélia, de nome Amélia? Salvou, hein? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Conjugação verbal: habito e ando. No tempo de Paulo tinha véu, impedidos de receber este reino, aonde Deus mesmo era tudo e em todos. Todos eles estavam no reino do Filho do amor, esperando, disse Paulo aos Tessalonicenses, a nossa reunião com eles.
esperando a manifestação, quando Paulo disse aos Colossenses: quando Cristo se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele. Impedidos de viver esse poder desta vida indissolúvel que todos nós temos. Habitarei e andarei entre eles, serei, não era ainda, estava debaixo do reino do Filho do seu amor. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tirando o véu, eu digo, Ele é o teu Deus e vocês, o povo dele. Ele não anda mais em Jerusalém, Ele não anda nos templos, Ele não anda em Jericó, Ele não está nos púlpitos da igreja, Ele não está sobre o governo dos apóstolos e dos papas, Ele está andando na tua vida. E porque Ele está na tua vida, haja luz, haja cura, haja prosperidade, haja força para viver e coragem para vencer. Ele é o teu Deus e você, filho e proprietário de tudo aquilo que Ele fez e fará em benefício da tua vida. Quem recebe, por favor, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Haja cura, haja saúde, haja libertação da mente, haja prosperidade e liberdade financeira para depender apenas do Pai e ser alguém aonde as pessoas hão de dizer: ali está um abençoado que vive no reino inabalável. Quem acredita assim, diga Abba, Pai. Até o próximo encontro.